Vou falar aqui sobre os 10 piores alimentos que estão fazendo você engordar cada vez mais. Ou seja, os 10 piores alimentos que muitos desses que eu vou falar aqui hoje, você está colocando na sua alimentação. Ou seja, você inclui na sua dieta achando que eles vão te ajudar a emagrecer, mas pelo contrário, eles estão inflamando o seu corpo, fazendo você cada vez mais ter mais dificuldade para perder barriga e emagrecer, tá? E aí eu quero te passar aqui hoje um passo a passo. Quero falar para você não só quais são esses 10 alimentos que eu realmente evito ao máximo, né? Eu e meus alunos, eu quero também te passar aqui. E também quero falar para você que se você hoje está com dificuldade para emagrecer, está colocando alguns desses alimentos, dificilmente você vai conseguir perder barriga, tá? E não só quero te mostrar quais são os alimentos, que eu quero também te dar uma ajuda aqui, caramba, ajudar você e mostrar que esses alimentos não vão te ajudar, mas eu quero colocar também o que você pode substituir. Então não só vou falar os alimentos que estão atrapalhando o seu emagrecimento, mas eu vou te dar aqui, sabe, uma ajuda. Eu vou falar, tio Ed, você pode estar perguntando, tio Ed, o que eu posso comer então, né? Porque toda vez que a gente fala de um alimento aqui, vem sempre essa pergunta, bom, se eu não posso comer isso, então o que eu posso comer? Então eu quero te passar aqui também sugestões, tá, que eu faço aqui em casa, eu quero também te ajudar aqui. Então seja muito bem-vindo mais uma vez aqui, tá? Deixa eu me apresentar aqui rapidamente, meu nome é Edmar Lopes, sou conhecido também como tio Ed. Eu ajudo homens e mulheres com mais de 40 anos a emagrecer, perder barriga e definir, beleza? Então vamos que vamos. Quem é novo aqui nessa live aqui, coloca aqui novo. Quem é veterano, coloca veterano, para eu saber se você é novato. Tem uma galera da antiga aqui já que me segue. Quem é novo, coloca novo. Quem é veterano, coloca veterano aqui. Quem é aluno meu, coloca aluno, tá? Quem é aluno meu, coloca aluno. Quem é novo, coloca novo, ou seja, está chegando agora. Quem é veterano, ou seja, pessoas que já me seguem há mais tempo, não é aluno, mas me segue há mais tempo, coloca veterano aqui, só para eu saber quem que anda desse lado aí. Vamos que vamos então, galera. Vamos de conteúdo. Hoje eu vou falar sobre esses 10 alimentos aí que vão te ajudar a emagrecer, tá? Só para a gente amarrar assim, para você entender perfeitamente o que eu quero falar para você, que a gente precisa entender um grande lance. Ó, aluno da turma 8, Sheila aqui, show de bola, Sheilinha. Vamos que vamos. Então a primeira coisa que você precisa entender, primeira coisa, que existe uma grande diferença entre emagrecimento e perda de peso. Parece a mesma coisa, né? As pessoas, será que é a mesma coisa, tio Ed? Muita gente fala, tio Ed, eu quero perder peso, outros falam, eu quero emagrecer. É a mesma coisa? Não. E eu vou te explicar onde que você está errando. Tem uma grande diferença entre emagrecer e perder peso. Quando a gente fala em emagrecer, estamos falando de eliminar a gordura, baixar, diminuir o percentual de gordura e preservar e até aumentar a sua massa muscular. Quando a gente fala em emagrecimento, estamos falando sobre isso. Quando falamos de perda de peso não é legal. Porque quando a gente fala perda de peso, você pode estar perdendo gordura, ok? Mas você pode estar perdendo também massa muscular. E aí é um tiro no pé. Se você está perdendo massa muscular, você está atrapalhando todo o processo de reprogramação metabólica, processo que lá na frente vai fazer uma diferença enorme no seu emagrecimento. Então todo o processo de emagrecimento não pode colocar em risco a sua massa muscular. Ele tem que preservar a sua massa muscular ou no mínimo aumentar, ou seja, interessante seria aumentar essa massa muscular, mas principalmente preservar o seu músculo, tá? E aí muitas vezes as pessoas mandam mensagem e falam, tio Ed, olha, eu tô aqui, me ajuda aqui, eu emagreci. Tem gente que emagreceu 5, 10, 15, 20 quilos e eu sempre pergunto, mas você emagreceu do quê? Esses 10 quilos que você emagreceu na balança, você emagreceu do quê? De massa muscular ou de gordura? E muitas vezes as pessoas não sabem disso. E a pessoa fica feliz. Muitas vezes ela perdeu 10 quilos na balança. Nossa, eu perdi 10 quilos na balança, eu consegui emagrecer 10 quilos. Mas se você perdeu ali 5, 6 quilos desses 10 quilos de massa muscular, você vai dar um tiro no seu pé e você vai travar completamente o seu metabolismo. E por que isso é importante vocês entenderem? Porque depois de 40 anos é crucial, sabe, promover a perda de gordura
e manter a massa muscular. Tá? E muitas pessoas que muitas vezes me procuram, tanto aqui na internet ou aqui no presencial, se queixam que emagreceram, perderam peso, né? Emagreceram, não, perderam peso. Tive eu até perdi barriga, tive eu até consegui perder 5, 10 quilos, mas fiquei muito flácido. Fiquei com, sabe, a pele caída. Puxa, eu perdi peso, mas não fiquei com um corpo bonito. E aí o grande lance aqui é você entender que no processo de emagrecimento, você não pode, você tem que ter uma estratégia que cuide do seu corpo, da sua pele, da sua massa muscular, para que você não venha a ficar flácido, ficar com celulite, ficar com a pele caída. Então, o grande lance, eu quero te mostrar aqui o jeito certo de você fazer isso, tá? E aí, o problema é que as dietas que você vê na internet, essas dietas da moda, e muitas vezes até algumas pessoas que trabalham com emagrecimento, eu vejo aqui, que as pessoas não respeitam, quando fala de emagrecimento, tudo bem, o leigo muitas vezes não entende, mas eu vejo alguns profissionais não respeitando uma regra simples do emagrecimento, que é você precisa entender que existe um mínimo de proteína que você precisa consumir, precisa comer diariamente. Existe um mínimo de proteína? Sim, existe um mínimo de proteína. Os estudos falam que você precisa comer todos os dias, diariamente, 0,8 gramas de proteína vezes o seu peso corporal. E aí vem o grande lance. Quando você faz essas dietas malucas na internet, você faz, sabe, essas dietas da moda, a grande maioria, 99% dessas dietas que você encontra na internet, não respeita esse controle desse mínimo de proteína que você deveria consumir. Então, muitas vezes você faz até déficit calórico, que é a principal estratégia de emagrecimento, né, dos profissionais que trabalham com emagrecimento, mas quando você faz déficit calórico, você muitas vezes tira gordura, tira carboidrato, você tira vitamina, tira minerais, você também tira muitas vezes proteína. Então a pessoa, ela consegue emagrecer, mas o fato de você tirar nesse déficit calórico também muita proteína e não respeitar esse mínimo de proteína, você faz com que a pessoa perca massa muscular. E perdendo massa muscular, começa todo o processo aí, principalmente de ficar muito murcho, sabe, sem braços, sem perna, e ficar com a pele mais caída. Então a gente precisa estar muito atento a isso, tá? E aí, o grande lance também, o que acontece quando você passa também a comer menos proteína? Você também começa a perder algo fundamental, que é a massa muscular, que talvez é o grande carro-chefe do emagrecimento. Por que carro-chefe do emagrecimento? Porque existe uma parada tão simples, que as pessoas, não acreditam nisso. O simples fato de você aumentar a sua massa muscular, se você aumentar 1 kg de massa muscular no seu corpo, você já está gastando mais calorias. Se você aumenta 2 kg de massa muscular no seu corpo, o seu corpo passa a gastar muito mais calorias. E você meio que faz um déficit calórico sem fazer dieta. Olha que doideira! Vocês pararam de pensar sobre isso? Que o simples fato de você fazer uma estratégia que aumente a tua massa muscular, através do exercício físico, obviamente, de uma boa alimentação, de também ter um sono também reparador para que isso aconteça, se aumentar 2, 3 quilos no seu corpo de massa muscular, o seu organismo, o seu corpo, ele passa a gastar muito mais calorias. Então, se você gasta mais calorias, você também está promovendo aí um déficit calórico sem fazer dieta. Vocês estão entendendo que parada é essa? E aí muita gente faz dieta e perde massa muscular. Então, ou seja, se você ganha massa muscular, você aumenta o seu gasto calórico, vem comigo, galera. Então, se acontecer o contrário, se você perde massa muscular, você diminui o gasto calórico do seu corpo. E toda vez que você faz uma dieta e você perde massa muscular, você diminui o metabolismo basal, ou seja, você perde capacidade de queimar calorias em repouso, e aí cada vez mais fica mais difícil emagrecer. Porque mesmo que você coma pouco, esse metabolismo basal é tão baixo, que mesmo comendo pouco, você está sempre colocando a mais de calorias para manter esse metabolismo.
Então, qual que é a sacada, principalmente depois dos 40 anos, aumentar esse metabolismo? Todo mundo fala na internet, vamos acelerar o metabolismo, vamos acelerar o metabolismo, e muita gente fica tomando chá para acelerar o metabolismo, fica tomando remédio para acelerar o metabolismo, muitos ficam usando atalhos para aumentar o metabolismo, mas o principal pilar para aumentar o seu metabolismo é aumentando a sua massa muscular. Então você tem que estar muito atento a isso, tá? E aí, não se brinca com isso. Quando você vai fazer uma alimentação, você não pode brincar com a saúde das pessoas. Você não pode fazer com que essa pessoa corra o risco de perder massa muscular. Porque massa muscular é o carro-chefe para tudo, galera. Tá? Não vamos nem falar sobre os benefícios da massa muscular. Estamos falando só sobre emagrecimento aqui hoje. Então vamos lá. Então eu trouxe aqui para você 10 alimentos que, mesmo que você esteja precisando emagrecer, fazendo alguma estratégia de emagrecimento, seja déficit calórico, seja restrição de alimentos, qualquer coisa, qualquer estratégia que você esteja fazendo hoje para perder barriga, para emagrecer, se você tiver incluindo esses 10 alimentos que eu vou falar agora para você, esses alimentos eles podem sim atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Porque muitas pessoas acreditam que esses 10 alimentos que eu vou falar agora são alimentos saudáveis. E aí eu vou falar algumas coisas para vocês aqui que, de novo, coisas que muitas pessoas falam na internet que são alimentos saudáveis. Eu vou falar para você que não são. E aí eu quero que você faça a experiência de você ficar sem esses alimentos. Porque quando você tirar esses alimentos que eu vou falar agora aqui, vai acontecer algumas coisas no seu corpo. Primeiro você vai desinflamar, depois você vai diminuir a ingestão calórica, porque esses alimentos que eu vou falar agora aqui, eles têm muitas calorias, então você vai começar a diminuir essa quantidade de calorias ingeridas diariamente. Esses alimentos também carregam aditivos químicos que vão fazer você reter muito líquido, como excesso de sódio, vai fazer você ficar inchado, papada, o corpo todo retido, todo inchado. E aí o problema é que, se você tem um corpo inchado, barriga estufada, causada principalmente por inflamações de alimentos, mesmo que você seja uma pessoa magra, você vai continuar barrigudo. Porque muitas vezes, o que está fazendo a tua barriga ficar grande, a tua barriga ficar para frente, a tua barriga estufada, muitas vezes nem gordura é retenção líquida, a gente chama isso também de distensão abdominal. E um dos principais fatores da distensão abdominal, ou seja, fazer aquela barriga ficar alta, estufada, é principalmente alguns alimentos que estão causando principalmente gases dentro do seu corpo, dentro do seu estômago. Então o teu estômago fica muito dilatado. Então só o fato de você tirar alguns alimentos, esse estômago mais dilatado, ele vai para dentro. Você fica com uma barriga mais reta, uma barriga, já começa a aparecer os gominhos. E olha que doideira, sem fazer dieta, só substituindo, beleza? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Primeiro alimento aqui, que é um alimento bastante, digamos, bastante polêmico, né? Deixa eu só mostrar aqui, aí você pode estar me falando aqui, tio Ed, mas o que você vai mostrar agora, existem pessoas que têm resultado, pessoas que conseguem emagrecer, fazendo o que você vai falar agora? Todos esses meus alunos que você vê aqui, tanto de 40, 50, 60, 70 anos, eles fazem isso que eu vou falar agora. Então, ou seja, o que eu estou falando para você aqui, eu não sou um cara que vem aqui, um profissional, que vem falar aquilo que todo mundo está falando. Eu venho falar para você o que funciona. O que funciona na prática. Porque tudo que eu vou falar para você aqui, eu faço aqui em casa, com a minha família e com os meus alunos. Tá? Então, ou seja, dá muito resultado. Por exemplo, deixa eu te mostrar aqui. Uma coisa muito simples que você precisa entender. Eu vou te mostrar uma pessoa aqui que perdeu quase 20 quilos de gordura, principalmente da barriga. Se essa pessoa que eu vou mostrar agora para você aqui, se ela tivesse feito uma dieta maluca por aí, que não respeitasse esse mínimo de proteína, é bem provável que ela estaria hoje cheio de pelanca, sabe, flácida. O que fez? Por exemplo, dá uma olhada aqui no resultado, deixa eu só apagar a luz aqui.
para vocês conseguirem ver melhor. O que você acha que fez com que a minha aluna, a Clau, saísse desse corpo para esse corpo aqui? Dá uma olhada aqui. Vou colocar aqui mais perto para vocês verem. O que você acha, como que uma pessoa sai desse corpo aqui com essa barriga? Gente, olha a barriga caída para frente do short. Olha como ela tinha pouca massa muscular. Ela sai desse corpo, em 8 semanas ela foi para esse corpo e hoje ela tá assim. Como que essa pessoa perdeu quase 20 quilos e não ficou flácida? Ficou durinha. Olha o abdômen dela. Olha a perna dela definida. Deixa eu chegar mais perto para vocês verem aqui. Ó. Olha a perna definida. Deixa eu dar um zoom aqui nessa foto aqui. Olha os braços. Gente, olha para isso. Olha essa barriga. Como é que essa pessoa, essa pele retraiu? Ou seja, essa pele foi para dentro, essa pele não caiu. Principalmente porque ela estava fazendo exercício físico e a gente respeitou o mínimo de proteína. O mínimo de proteína que você deve comer todos os dias. De novo, tio Ed, existe um mínimo de proteína? Sim, existe um mínimo de proteína. Você tem que respeitar isso. Então, eu vou te explicar o que eu fiz com a Clau, com essa minha aluna aqui, para ela sair desse corpo aqui para esse corpo aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente fez com a Clau foi tirar alguns alimentos, tá? Deixa eu só baixar essa luz aqui, peraí. Boa, tá melhor agora, né? Foi tirar alguns alimentos. Então, vou te mostrar 10 alimentos que eu tirei da rotina dela e eu substituí por outros alimentos. Então, o primeiro alimento que eu tirei foi a lactose. Lactose, tá? E aí você pode falar, tio Ed, mas não sei o que o meu avô tomava leite, não sei o que. Gente, a gente precisa entender, vamos lá. Os estudos mostram que 65 a 75% da população mundial apresenta algum grau de intolerância à lactose. Isso é fato. Mesmo que você queira beber leite, você precisa entender que isso é um fato. Isso está nos estudos. 65% a 75% da população mundial tem alguma intolerância com a lactose. E talvez você que está aí hoje, que hoje está com 40, 50 anos, talvez você não tinha intolerância à lactose quando você era mais jovem. O que você precisa entender, que eu falo sempre aqui, que depois de 40 anos as coisas mudaram. O seu corpo mudou, o seu metabolismo mudou e você é outra pessoa. Inclusive, com o passar do tempo, quando você é jovem, até o passar dos anos, conforme você vai envelhecendo, você começa a perder capacidade de quebrar essa lactose. Conforme você vai envelhecendo, nosso corpo ele começa a produzir menos de uma enzima que chama lactase. A lactase é o que quebra a lactose. Então, ou seja, conforme você vai envelhecendo, você vai ficando com mais dificuldade para quebrar essa lactose. Aí você tem intolerância a essa lactose, que é o açúcar do leite. Então, o que eu quero que você entenda é, puxa, tio Ed, eu preciso tirar o leite. Faz uma experiência. Fica uma semana, fica 15 dias sem beber leite e derivados, vê o que acontece com você. E muitas vezes a intolerância à lactose, ela pode vir simplesmente com sintomas de inchaço, coceira, inflamação na pele, pele vermelha, diarreia, barriga estufada. E muitas vezes você não sabe disso, porque você vem comendo isso lá atrás, mas lá atrás você não era intolerante. E ao passar do tempo você se tornou intolerante à lactose. Então o ponto é, faça a experiência. Tio Ed, beleza, se eu tirar o leite, o que eu posso colocar no lugar do leite? Você pode usar o que chamamos de leite vegetal. Ou seja, um leite vegetal que eu gosto muito para substituir o leite da vaca é justamente o quê? O leite, que não é bem leite, mas a gente chama isso de leite, mas é uma bebida do coco. Então você pode buscar, chama leite vegetal de coco. É um ótimo produto para substituir o leite da vaca. E você experimenta, faz na sua casa por 15 dias. Se a barriga desinchar, é porque você é intolerante ao leite. É simples, tão simples quanto isso. Segundo alimento que muita gente consome todos os dias e achando que isso não vai inflamar, mas inflama e muito, é a farinha branca. Tá? E muita gente troca a farinha branca por farinha integral, achando que isso vai ajudar muito. Você precisa entender que tanto a farinha branca quanto a farinha integral, ela tem muito carboidrato.
ela também é um alimento de alto índice glicêmico. E você precisa entender que quando você come uma farinha, vai subir rapidamente na sua corrente sanguínea uma quantidade muito grande de glicose. E toda essa glicose que está no seu sangue, gente, você precisa entender que agora depois de 40 anos, a grande maioria das pessoas, ou está com resistência à insulina, ou já é diabético tipo 2. A grande maioria das pessoas, infelizmente, com 40, 50 anos, apresenta esse tipo de quadro, ou resistência à insulina, ou diabetes tipo 2. E aí, se você tem resistência à insulina e fica comendo farinha branca, que sobe muito a sua glicose, meu amigo, isso vai travar completamente o seu metabolismo. Então, o que você pode fazer, né, para substituir isso? Você tem que tirar essa farinha, tá? E você pode comer o que em relação a isso? Você pode fazer o teu pão. Não estou falando para você parar de comer pão, parar de comer bolo, aquelas coisas que você gosta, aqueles docinhos que levam farinha branca. Você pode substituir essa farinha branca. Você pode colocar o que? Por exemplo, uma farinha de castanha. Vai comprar a farinha de castanha, ao invés de colocar a farinha branca, você coloca a farinha de castanha. É muito mais saudável. Não vai subir a tua insulina, principalmente se você tem resistência à insulina e diabetes tipo 2, que é muito comum em pessoas com 40, 50 anos. Então a gente tem que estar atento a isso. Segunda coisa que você come, está tomando, eu vejo muita gente fazendo isso, são algumas trocas. Muita gente parou de beber, por exemplo, o refrigerante, a Coca Zero, e passou a consumir, ou melhor, parou de consumir a Coca normal e passou a consumir a Coca Zero, ou seja, a Coca sem calorias. O que você precisa entender que mesmo que aquela bebida não tenha calorias, ela está cheia de aditivos químicos. Então, aquela quantidade de química naquele produto que tem dentro daquela lata, ela pode oxidar o seu corpo. Então aí você não entende o porquê que você não para de engordar. Porque mesmo aquele alimento que não tem calorias, ele está inflamando o seu organismo. Então você precisa entender que aquilo que faz você engordar também não são só calorias, são alimentos inflamatórios, que vai mexer todo do seu metabolismo, criando uma deficiência metabólica e desenvolvendo outras doenças. Quanto mais doente você for, mais dificuldade você tem para emagrecer. Então a gente precisa colocar alimentos que não vão inflamar mais ainda as suas doenças. A gente quer o quê? A gente quer cuidar do seu corpo num todo, galera. A gente não quer só emagrecer, a gente quer desinflamar também. Esse é o lance. E aí, o que você precisa fazer? Tio Ed, mas eu adoro uma coquinha, tio Ed, geladinha, tão bom, tio Ed. O que eu posso substituir? Você pode pegar essa Coca-Cola e pegar um copo, colocar água com gás e limão, gente. Fica uma delícia. Fica uma delícia. Lembra daquela Sprite? Que eu nem sei se existe isso mais ainda. Fica aquelas borbulhinhas, parecendo que você está tomando Sprite. Coloca limão, água com gás, uma água bem geladinha. É uma ótima bebida para você substituir a sua Coca-Cola aí. Beleza? Quarto alimento agora, que bem provável, com certeza você coloca aí, se você não colocasse, você já estaria magro e definido, que você coloca no seu dia, que você acha que você está arrebentando, mas só está engordando e travando o seu metabolismo. Muita gente parou de comer pão e começou a comer tapioca, porque falaram aqui na internet que a tapioca é um alimento saudável. Tapioca está de longe ser um alimento saudável para quem precisa emagrecer. O que eu quero trazer para vocês aqui é, se você está no processo de emagrecimento, se você quer perder barriga e quer emagrecer, alguns alimentos podem sim te prejudicar. Agora, se você é uma pessoa saudável, uma pessoa que não precisa emagrecer, esses alimentos, de forma eventual, né, de forma 2 vezes por semana, esses alimentos não vão te prejudicar. Tá? Eu tenho aqui quem é meu aluno sabe, a gente tem aqui uma estratégia que chama 80-20. Então, se 80% da sua alimentação você estiver comendo os alimentos certos, não é 20% que vai estragar o seu corpo, vai te dar barriga e também deixar você doente. Então, você precisa respeitar isso. Mas enquanto você precisa, nesse processo de emagrecimento, alguns alimentos podem sim atrapalhar muito. E a tapioca pode atrapalhar muito o seu processo de emagrecimento. Porque a tapioca é o quê? É um alimento, é um carboidrato é um alimento que traz muito carboidrato e traz pouco nutriente. A gente chama isso de calorias vazias. Então, ou seja, caloria pra caramba e quase nada de vitaminas, minerais,
não, é muito pouco, não vale o crime disso. E muitas vezes você não come um pouco. Você come o quê? Muitas vezes 150, 200 gramas de tapioca, porque você pensa o seguinte, a tapioca faz bem, só porque não tem glúten, e aí você pensa assim, bem, se faz bem, quanto mais melhor, não é assim? O problema é que quanto mais você come isso, mais calorias você está colocando, mais calorias vazias. E outro problema da tapioca é que ela também é um alimento de alto índice glicêmico, mais um alimento que vai fazer a sua insulina trabalhar muito, dar picos lá de insulina no seu organismo. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Se você está saudável, se você é uma pessoa que não está precisando emagrecer, uma pessoa que tem saúde, de forma eventual, esses alimentos não vão te atrapalhar. Agora, no processo de emagrecimento, vai atrapalhar e muito, tá? Então, o que você precisa fazer, Tivério, como que eu posso fazer isso? Então, você também pode usar outro tipo de farinha. Então, por exemplo, a farinha de amêndoa, que é uma farinha bastante saudável também, você pode estar trocando essa farinha da tapioca, né, pela farinha de amêndoa. Quinto alimento aqui, que também é o rei dos alimentos aí, que mais fazem as pessoas acreditarem que é saudável, mas de saudável não tem nada. Esse tipo de alimento que eu vou falar agora aqui, sem dúvida, é um dos piores alimentos que você pode ter na sua casa, que são aqueles cereais, caixinha de cereal e também aquelas granolas de supermercado. Quando você compra essas caixinhas de cereal, aquilo está cheio, gente, está cheio de açúcar. Mesmo essas granolas compradas no mercado, aquilo está cheio de açúcar. Se você dá uma olhada no rótulo dela, tem muito açúcar naquilo. Por que você acha que a sua granola é doce? Porque ela está cheio de açúcar. Por que você acha que o teu cereal que você come todos os dias de manhã, achando que isso é saudável, é doce? Porque também está cheio de açúcar. Está cheio de açúcar, se você precisa emagrecer, já vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento, tá? Tudo bem, tio Ed, você estava me falando que a granola, aquela granola de mercado que você compra na caixinha, não é bacana, porque está cheio de açúcar. Então o que eu posso fazer? Você pode fazer a sua granola de forma artesanal. Você mesmo vai comprar. E aí você sabe o que tem lá dentro. Você vai lá e compra lasquinhas de coco sem açúcar, desidratado. Você pode comprar amêndoas, castanhas e você faz seu mix. Você faz a sua própria granola em casa. Uma granola artesanal que eu faço bastante aqui na minha casa também. Fica uma delícia, que você pode estar colocando aí também em outros alimentos maravilhosos, tá? Sexto alimento aqui que você consome todo dia, achando que está mandando bem pra caramba, mas está fazendo você não só engordar, mas também ficar todo inflamado. São iogurte com aromatizante, ou seja, iogurte com sabor, que são aqueles açucarados. Sabe iogurte que você compra, aqueles unidades que vem 6, que vem 8, que vem 4, que vem unidades assim, estão cheios de açúcar. Então, iogurte com aromatizante está cheio de açúcar. Então, se você precisa emagrecer, você olha para aquilo e você fala assim, nossa, esse alimento é muito saudável. E você manda bala naquilo. Todo dia de manhã você come 2, 3, 4, 5 daquilo. Está consumindo muito açúcar, tá? E aí, o que você pode fazer? Você vai ter que comprar um outro tipo de iogurte que é muito mais saudável no processo de emagrecimento. Que é um iogurte que eu uso bastante aqui na minha casa, que é o iogurte 2 ingredientes, que é um iogurte que tem somente fermento e leite. E aí você pode colocar ali um pouquinho de whey isolado e você prepara o seu próprio iogurte. Não fica dependendo desse iogurte do mercado que está cheio de açúcar, tá bom? Outro ponto também, sétimo alimento aqui, que muita gente manda bala todo dia aí, acha que está comendo alimentos saudáveis na tentativa de emagrecer, mas também está sabotando todo o seu processo de emagrecimento, que são as frutas açucaradas. Existem frutas com pouco açúcar e frutas com muito açúcar. Então, se você está no processo de emagrecimento e está comendo as frutas erradas no teu processo de emagrecimento, lembra, para cada fase do emagrecimento existe um tipo de alimento. A fase inicial do emagrecimento é uma fase que chamamos de desinflamação. Então, para você desinflamar o seu corpo, você precisa tirar principalmente o excesso de açúcar. E aí você precisa entender que a própria fruta, algumas frutas têm muito açúcar, que é a famosa frutose da fruta. E se você está consumindo essa frutose, ou seja, esse excesso de açúcar da fruta, principalmente se você precisa emagrecer, você está ferrado. Aí você não entende
Por que você não consegue emagrecer? E aí existem algumas frutas, né? Que, por exemplo, frutas como uva, frutas como mamão, frutas como, por exemplo, manga, ou seja, frutas como a própria banana, tem muito açúcar. De novo, se você é uma pessoa saudável, comer isso de forma eventual não vai trazer nenhum problema para você. O problema é que eu estou falando aqui para pessoas que precisam emagrecer e perder barriga. E aí tem um outro ponto em relação à fruta que é assim, nossa, todo mundo fala que fruta é saudável. Então, se fruta é saudável, quanto mais eu comer, melhor. E aí, o problema é, se você come a fruta errada, você está se enchendo de açúcar o dia todo. Beleza? Então, você tem algum cuidado com isso. Então, no processo de emagrecimento, você não precisa parar de comer fruta. Não é isso, gente. Não é parar de comer. Escuta o tio Ed, estou falando isso há muito tempo. O que você precisa fazer é substituir. O que você precisa fazer é substituições inteligentes. Tirar aquilo que está inflamando e colocar aquilo que vai nutrir o seu corpo. E aí você vai buscar o quê? Frutas com pouco açúcar. E que tipo de fruta que são essas? Por exemplo, o próprio abacate, o próprio coco, o mirtilho, o morango, ou seja, frutas vermelhas ali. Então essas frutas, elas têm pouco açúcar. Então, ou seja, você pode estar consumindo no seu iogurte 2 ingredientes, no seu dia a dia, tá? Então, você tem que ter algum cuidado com as frutas aí, se você precisa emagrecer. Se alguém está falando para você, se você escutou na internet, ou escutou de alguém aí, se você quer emagrecer e pode comer frutas à vontade, gente, sai fora. Sai fora, você vai conseguir emagrecer. Frutas não é à vontade. Isso é loucura, loucura de quem não estuda os alimentos. Fruta tem açúcar. Você precisa emagrecer, você não pode comer fruta à vontade. Fruta é uma sobremesa que você come depois do almoço. É assim que você tem que encarar a fruta, beleza? Show de bola. Então vamos lá. Sétimo, falei aqui sobre as frutas. Oitavo alimento aqui que quase todo mundo consome, achando que está mandando bem pra caramba, no café da manhã principalmente. É o suco de uva integral. Muita gente acredita que o suco de uva integral é um alimento saudável. Ai, 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 suco de uva integral está cheio de açúcar. Uma das frutas que mais tem açúcar é a uva. E quando você faz um suco, você está consumindo, sabe, um copo, gente, um copo, sabe esse copo de 200 ml? 200 ml, sabe aquele copo de 200 ml de água? Se você encher ele de suco integral de uva, ele tem 35 gramas de açúcar. 35 gramas de açúcar tem um copo de 200 ml. E aí você está consumindo isso, e você não consome um, você consome 2, 3, porque falaram para você que o suco de uva é saudável. E você está consumindo isso todo dia. Beleza? E o que são? Só para você ter uma ideia, 35 gramas, gente, é mais ou menos equivalente a 3 colheres. Sabe essa colher de sopa? Aquilo tem mais ou menos 12 gramas. Se você encher ela, colocar assim açúcar, vai dar mais ou menos 12 gramas de açúcar. Um copo de suco de uva integral tem 35, ou seja, 3 colheres de açúcar. Ai, 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 tio Ed, que doideira! E aí você tem que fazer o quê? Você tem que substituir isso. Se você está no processo de emagrecimento, isso não vai te ajudar. Tomar isso de forma eventual, tá tudo bem. Mas tomar isso de manhã achando que isso é um alimento saudável no processo de emagrecimento, não é. E ele, sem dúvida, é um dos piores alimentos que uma pessoa pode consumir se precisa emagrecer. Beleza? E aí consumir o quê? Vai beber água, meu filho. A pessoa está tomando suco, ninguém bebe água mais. A água é o principal pré-treino que existe. Muita gente fala, tio Ed, qual que é o melhor pré-treino? Água. Se você não beber água, você não vai ter energia. Então primeiro bebe água e depois você vai pensar em pré-treino. Então vai beber água, para de ficar tomando suco. Beleza? Nono alimento aí, que com certeza está atrapalhando o seu processo de emagrecimento, que bem provável você está consumindo aí, principalmente se você é aquela pessoa que tem ali aquela pegadinha mais fitness, né? Aquela pessoa que treina, é as barras de cereais. Aí tio Ed, ferrou tudo agora. Não é possível, tio Ed, estava achando que tá mandando bem. Aí você faz o quê? Você para de comer, você não almoça, você não toma café e você compra essas barrinhas de cereais, achando que você tá fitness, que você tá arrebentando, mas não tá mesmo. 99% das barrinhas de cereais estão cheias de açúcar. Estão cheias de açúcar. Então você tem que evitar ao máximo isso. Você não precisa andar com barrinha de cereal.
Você toma um bom café da manhã, se você almoçar bem e jantar bem, você não precisa ficar beliscando entre refeições. Tiver, o que eu vou comer no meio da manhã? Nada, caramba. Se você tomou o café da manhã, comeu bem o café da manhã, você quer comer 2 horas depois? O grande lance, galera, é você se alimentar bem nas principais refeições. Se você colocar uma quantidade mínima de proteína, você não tem fome entre refeições. Essa é a sacada. Você só sente fome no meio da manhã e no meio da tarde porque você come pouca proteína nas principais refeições. Esse que é o lance. Tiver, o que eu vou comer no meio da tarde? Você não precisa comer no meio da tarde. Quem falou que você precisa comer no meio da tarde? Você não precisa comer nada no meio da tarde. Se você sente fome no meio da tarde é porque você almoçou pouco, meu filho. Vai comer 300, 400, 500 gramas ali de carne para você ver se você vai ficar com fome 2 horas depois. É porque você está comendo muito carboidrato no teu almoço. Entendeu? Então você precisa, quando vai sentar para comer, seja nas suas principais refeições, você precisa comer bem. O que faz a pessoa não beliscar. E aonde que você engorda? Você engorda no beliscar. Porque toda vez que você vai beliscar alguma coisa no meio da tarde, que tem aqueles gatilhos, sabe, aquela vontade de comer um docinho, você não vai comer ovo, você não vai comer salada, você não vai comer carne, você não vai comer um alimento saudável. Você sempre, entre refeições, vai querer algo doce. E aí, se você está com fome, você não resiste. E aí você tem aqueles gatilhos da fome. E como que eu controlo isso? Principalmente aumentando a quantidade de proteínas nas minhas principais refeições. Beleza? E aí vem aqui o 10º, né? Que isso é muito usado, que é a questão das barrinhas de cereal. Então se você é aquela pessoa fitness que sai com barrinha de cereal na bolsa, achando que está mandando bem pra caramba e precisa emagrecer, de novo, estou falando aqui uma estratégia para quem precisa emagrecer. Você precisa entender que a grande maioria das barras de cereal, as suas barras de proteína, estão cheias de açúcar. Estão cheias de açúcar. Então, se você precisa emagrecer, você precisa diminuir esse teor de açúcar que você consome todos os dias. E aí, Tivete, o que eu posso fazer? Poxa vida, uma barrinha de cereal é cara pra caramba. Vai comprar o seu whey, vai colocar na tua chequeira, bota um pouquinho de água, mexe aquilo. E aí sim, beber um whey é muito mais saudável, porque quando você bebe o whey, principalmente o whey isolado, ele vai ter 4, 5 gramas de carboidrato, tem pouco açúcar. Então aí você sabe a quantidade de açúcar que tem no seu whey. Mas aquela barrinha de cereal cheia de química, cheia de açúcar, se você está num processo de emagrecimento, só vai atrapalhar. Beleza? Então hoje, recapitulando aqui, eu falei sobre alimentos, 10 alimentos aqui que muita gente utiliza no dia a dia, achando que vai ajudar a emagrecer, mas não vai. São alimentos que estão cheios de açúcar, cheios de aditivo químico, cheios de sódio, alimentos que vão inflamar o seu corpo. E aí eu falei sobre os 10 principais aqui, que certamente estão atrapalhando aí. Eu comentei, primeiro alimento que eu falei sobre a lactose, tá? E aqui em casa, galera, não sei se vocês têm filhos, né? A minha filha, quando era pequena, ela tinha, sabe, ficava doente com muita frequência, a imunidade muito baixa. A primeira coisa que eu fiz quando ela era bebê, ela consumia leite com lactose. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um leite diferente. Eu passei a comprar um leite sem lactose. Quando eu fiz isso, a minha filha, que hoje tem 6 anos, gente, mudou a saúde dela. Mudou a saúde da minha filha quando eu passei a usar leite sem lactose. E aí eu falei que muitas vezes a lactose ela pode estar inflamando o seu corpo. E aí você precisa entender que os estudos mostram, não é eu que estou falando isso, que 65% a 75% das pessoas no mundo tem algum tipo de intolerância, algum grau de intolerância à lactose. Talvez você pertence a esse 70% dessa população. E aí você não entende o porquê que você tem a barriga estufada, tem dificuldade para fazer digestão, come, está sempre fraco. Ou seja, você não tem, o seu intestino não consegue degradar, não consegue quebrar os alimentos, porque é muito inflamado. E aí a lactose traz o quê? Inchaço, barriga estufada. E aí você precisa entender que depois de 40 anos a vida muda. E até nisso a gente perde. Até nessa capacidade de quebrar a lactose. Conforme você vai envelhecendo, o teu corpo diminui a produção de uma enzima chamada lactase. E a lactase é o que quebra a lactose. Então quanto mais velho você tá, mais idade você tem, menos capacidade você tem de quebrar a lactose.
E aí você não entende, porque lá atrás você não tinha intolerância, mas hoje você pode ter. Aí você não entende por que você está estufado. Barriga desse tamanho, inchado, sabe? E não entende. Muitas vezes é lactose. Tá? E desculpa falar do leite, mas a verdade é essa, tá? Outra coisa é farinha branca, galera. Farinha branca é a mesma coisa. Esse do pãozinho, da pizza, farinha branca é um alimento de alto índice glicêmico, inflama pra caramba, principalmente você que já está desenvolvendo um quadro aí de resistência à insulina, diabetes tipo 2. Então, se você tem esse tipo de doença e você come farinha, come pão todos os dias, esquece. Dificilmente você conseguir emagrecer, tá bom? E aí o que você pode fazer? Parar de comer teu pão, parar de comer tua pizza? Não estou falando isso. Você pode substituir e passar a consumir ali uma farinha de castanha. E a lactose, o leite, tio Ed, eu gosto de tomar um leitinho com café, beleza, você vai pegar, pode ser um leite de coco, né? Não é leite de coco propriamente, é um leite vegetal que a gente chama, né? A bebida do coco. Aí você pode estar usando isso no lugar do leite, tá? Eu falei do leite aqui, esqueci de falar o que vocês poderiam substituir o leite. Então o leite pode ser substituído pela o leite do coco, né? Que é o leite vegetal. A farinha branca pode ser substituída aí pela farinha de castanha, que eu uso bastante aqui em casa também. E aí outra coisa é o refrigerante. Muita gente está tomando refrigerante zero, achando que está mandando bem pra caramba, porque não tem calorias, mas está cheio de aditivos químicos. Então o que você pode estar substituindo? Pega essa coca geladinha que você bebe todo dia, vai beber água com gás com limão, ajuda pra caramba e vai hidratar o seu corpo, entregar bastante vitamina e é um alimento totalmente natural, beleza? Outra coisa, quarto alimento que eu falei também são as pessoas que trocaram a tapioca, o pão pela tapioca. Mesma coisa, gente. A tapioca só não tem glúten, mas é um alimento com muitas calorias, muito carboidrato, alimento de alto índice glicêmico. Não vai te ajudar no emagrecimento. Quinto, cereais e granola. Então, ou seja, muita gente come isso todo dia achando que é saudável, está cheio de açúcar. Então, o que você pode fazer? Você mesmo prepara a sua granola. Compra, né, lá naquela... Aqui no Rio tem bastante casas que vendem de forma individuais, né? Então você pode comprar lasquinha de coco, amêndoas, castanha, e você mesmo faz a sua granola artesanal. Outro sexto alimento que eu falei aqui, os iogurtes aqui, iogurte com aromatizante. Sim, esse iogurte que você compra aí, que tem sabor de morango, sabor de coco, sabor disso, daquilo, tá cheio de açúcar. Então o que você pode fazer se você precisa emagrecer? Trocar esse iogurte por iogurtes com 2 ingredientes, que é leite e fermento. Ou seja, não tem açúcar, tá bom? Outra coisa que você precisa entender também, sétimo alimento, são as frutas açucaradas. Se você precisa emagrecer e está comendo muita fruta, como mamão, manga, banana, uva, manga, né? Já falei, se você está consumindo muito dessas frutas, elas estão cheias também de frutose, e essa frutose atrapalha todo o seu processo de emagrecimento. Beleza? Aí você pode fazer o quê? Parar de comer fruta? Não! Comer as frutas com baixo teor de açúcar. Tá? Coco, morango, abacate, por aí vai. Outra coisa que as pessoas consomem bastante, principalmente na parte da manhã que eu falei, é o oitavo alimento que eu citei aqui, suco de uva integral. Muita gente usa o suco de uva integral achando que está mandando bem pra caramba. Um copo de suco integral, ele tem 35 gramas de açúcar. Então, se você que está precisando emagrecer, está colocando 35 gramas de açúcar, ou seja, 3 colheres de açúcar, logo pela manhã, esquece, dificilmente você vai emagrecer. E o pior é que você não bebe um só. Você bebe 2, 3 copos, porque falaram para você que esse alimento é saudável. Se você está definido, magro, não está doente, tomar isso de forma eventual não vai te prejudicar. Mas se você precisa emagrecer, suco integral, sem dúvida, é um dos piores alimentos que você pode consumir. Depois, nono aqui, falei também das barrinhas de cereais, né? Barra de cereal, muita gente utiliza isso na bolsa, no dia a dia, tá com fome no meio da tarde, as pessoas consomem isso achando que isso é algo saudável. A grande maioria das barrinhas de cereais estão cheias de açúcar. Se você precisa emagrecer, isso é um tiro no pé também. Outra coisa, e o 10º e último alimento, são as barras de proteína. A grande maioria das barras de proteína estão também cheias de açúcar, e aí você consome aquilo, porque aquilo muitas vezes tem 10, 15, 20, 25 gramas de proteína. Aí você não olha lá atrás e vê a quantidade de açúcar que tem. E você passa a comer proteína com muito açúcar. E como você consegue substituir isso? Compra um whey isolado com 4, 5 gramas de carboidrato e você vai colocar dentro de uma chequeira e vai andar com isso na bolsa.
Deu fome, você bota um pouquinho de água, prepara o teu shake e toma aquilo. Aí você está consumindo um alimento muito mais saudável, com pouco carboidrato, com pouco açúcar, com alto índice de proteína. Essa é a sacada. Beleza? Beijo no coração de vocês. Valeu!